pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. E eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um Economia Tudo. Copa do Mundo, Mauro. Todo mundo lembra, não há como esquecer, acho que nunca será esquecido, nem que só se fizer uma Copa lá na Alemanha o Brasil ganhar da Alemanha lá, mesmo se o Brasil ganhar, acho que essa Copa aqui acho na que mesmo final se ganhar 3 Copas seguidas da Alemanha, não vai ter, não vai. Inesquecível 7-1. E depois do 7-1, Mauro? Depois do 7-1 só veio desgraça para a economia do Brasil. Só. Coincidência ou não? Eu acho que tá mais pra coincidência. Não dá pra saber, né? Não tem evidência. Não tem. Acho que se você olhar, por exemplo, depois do 7-1 de fato, a economia começou a andar pra trás, desacelerou e depois, 2 anos depois, a gente tirou a pior recessão da história documentada do Brasil. Sim. Mas a gente só olhar só pra um fato e falar assim, olha, foi por causa do 7-1, não dá pra saber, porque tem muitas outras coisas que afetam a economia. A produtividade já estava vindo mal de antes, já estava desacelerando, então eu não diria que foi o 7-1. Mas também assim, não tem como responder essa pergunta só com base nessa observação. Tem um monte de outras coisas que afetam o desempenho da economia que não o futebol. Mas isso não quer dizer que o futebol não tem impacto. Pois existem evidências de impactos nos países em que as seleções perdem, né? Isso, fala um pouco pra gente, o que impacto é esse? Então, o que dá para estimar? O jeito mais melhor de estimar isso é olhar para o mercado financeiro. O mercado financeiro ele tem dado diário, então você consegue ter uma ideia do impacto logo depois. Então, tem uma coisa que afeta preço de ações, que é a emoção. E a gente tem bastante evidência que a emoção afeta. Se a gente pensar estrito senso, racional, os investidores todos racionais, não deveria afetar, eu já vou falar por quê. Mas tem evidência que afeta. E a Copa do Mundo, o futebol é um jeito que você tem um choque emocional, um choque de humor, que pode mexer no preço das ações. E o mundo todo de olho, né? Sim. Então, em primeiro lugar, por que não deveria afetar? Tá. O que move o preço de uma ação? O preço de uma ação é um pedacinho da empresa. Então, se você compra uma ação da Vale, uma ação da Petrobras, você está comprando um pedacinho da empresa. O cara que compra é como se fosse um pouco dono daquela empresa. Isso, ele vira dono daquele pedaço que é dado pela ação. Então, a ação, ela promete pagar dividendos aos seus donos. Certo. Então, o dono da ação tem um pedaço desses lucros futuros da empresa que são dados por esse dividendo. O dividendo é função do lucratividade futura. Então, o que move o preço da ação? É a expectativa de lucratividade futura da empresa. Se espera-se que a empresa irá bem no futuro, ela vai pagar mais para os seus acionistas, então as pessoas começam a procurar mais o papel hoje. Certo. E isso faz com que o preço suba. Então, alguma notícia que a empresa vai melhor, ela vai e joga para cima o preço da ação. Tá? E, por outro lado, alguma notícia que a empresa vai ficar pior no futuro, a lucratividade dela vai ser menor, diminui o ímpeto dos investidores hoje de buscar esse papel, então cai o preço hoje. Tá? Então, por exemplo, no caso da Petrobras, quando começou a ter esse movimento de que o governo atuaria no controle do preço do diesel, isso jogou lá para baixo o preço da Petrobras. Por quê? E ao contrário, quando descobriu o pré-sal... Quando o preço descobriu o pré-sal, então a expectativa de lucro foi lá para cima, todo mundo quer comprar a Petrobras. Depois, quando você tem esse monte de ingerência do governo, essa expectativa de ingerência, aí fala assim, a Petrobras vai ter que pagar o custo do diesel, desse subsídio, então também não vai buscar lucro, porque não vai atuar como uma empresa, vai atuar na mão de político, então o preço da ação vai lá para baixo. É assim que funciona. Só que fala assim, bom, o que o futebol tem a ver com isso? Pois é. O que o futebol tem a ver com isso, mano? Nada. Nada, né? Então, vai olhar a lucratividade da empresa, e que o Brasil perdeu um jogo da Alemanha, vai mexendo na lucratividade da Petrobras, da Vale, não deveria. Mas a economia comportamental... Então, o problema é o seguinte, né? Quem está lá comprando e vendendo ativo, comprando e vendendo ações, não é máquina, né? É ser humano, É né? ser humano, Exatamente. E aí está a evidência que esses choques emocionais, essas coisas que mexem com o humor das pessoas, também mexem com o comportamento dos investidores. Certo. É a tal da economia comportamental. Certo. Então a gente tem evidência não só de Copa do Mundo, mas tem evidência, por exemplo, uma coisa que a gente já falou aqui no Porquê, de horário de verão. Sim. Então quando entra ou sai o horário de verão, as pessoas ficam todas bagunçadas, né? Com o tempo que elas dormem, por exemplo. Então a gente tem evidência depois que entra o horário de verão,
o preço das ações tende a cair. E a gente tem texto aqui embaixo explicando um pouquinho sobre isso. Tem outras coisas isso também que afetam. O fato de ser segunda-feira mexe. Porque ninguém gosta de segunda-feira. Ninguém gosta de segunda-feira. Aquele sono. Véspera de feriado mexe pra cima. Olha só. Então são essas coisas comportamentais. Incidência de luz. Luz solar também mexe em preço de ação. Não deveria mexer se todo mundo fosse estritamente racional. Mas tem esse lado comportamental que também as pessoas envolvidas no mercado financeiro são afetadas por isso, que faz que a ação suba ou desça. Então tem esse artigo que avalia exatamente jogos de Copa do Mundo e alguns jogos de seleção que são importantes, que são relevantes. E olha, logo depois do resultado, o que acontece no mercado de ações daquele país, por exemplo, que ganhou o jogo ou perdeu o jogo? Então, ali dá para estimar porque você tem vários eventos, não é só o Brasil, não é só a Argentina, não é só a Alemanha, você tem vários países envolvidos na Copa e você vê o resultado. E o resultado é que quando o país perde, o mercado despenca. A tendência é de baixa. É de baixa e é forte, quando perde o jogo. Quando ganha, não acontece nada. Não dá efeito. Não tem efeito perceptível no dado. O ser humano gosta de sofrer mesmo. Né? Pois é. Tem essa simetria. E tem uma coisa interessante que esses autores também fazem. A gente está deixando o link aqui nos comentários. Eles fazem também estudos para outros esportes. Acho que é cricket, rugby, showball, basquete. né? Não. São o quê? É showball? Não. É cricket, rugby e basquete. Tá. E aí continua dando o mesmo efeito. Se perde a bolsa daquele país desce, só que é mais fraco que o da Copa. Não é tanto quanto o futebol. E no futebol o mais forte é Copa e o mais forte é jogo eliminatório. É que tá o efeito mais forte. Primeira fase quando também. perde, também tem, mas é mais fraco. Entendi, ou seja, se o cara for eliminado, o cara também não vai querer comprar as ações dele, vai sair vendendo no dia seguinte. Isso. Mauro, já tem estudos aí, pessoal que investe com robô, né? Sim, o robô fica lá comprando ação, faz uma métrica louca lá. Diminui esse efeito, né, Mauro? Será? Não sei, é uma questão que eu deixo a pessoa pensar, que não aconteceu ainda, né? Mas imagina que quem compra e vende ações, quem vai fazer todo o estudo para ver que papel vai subir, que papel vai cair, com base nas informações de mercado e tal, não sejam mais ser humanos, sejam robôs, seja inteligência artificial, sejam computadores. Então, basicamente, esse lado humano, que é o lado da emoção, sairia do jogo. Sim. Então, a questão que eu deixo pra gente pensar aqui é, será que esses efeitos, que potencialmente tem a ver com humor, efeito de Copa do Mundo, efeito de ser segunda-feira, será que isso aí vai sumir? Será? Essa é a questão. E Mauro, ainda nas dúvidas e nas perguntas, esquecendo a economia, vem o Hexa? Não sei. O que você acha? Tem chance? Eu acho que tem, mas eu acho que tá mais difícil do que 2014. É mesmo? Eu acho que o time é melhor, só que a competição é muito mais... acirrada, muito mais acirrada. Você tem os nossos competidores diretos, eles também estão chegando forte. Alemanha, França, Espanha... Espanha a gente não sabe mais. Né? Agora vamos ver como é que eles reagem. Vamos esperar. A gente tá gravando isso aqui na véspera de Portugal e Espanha. Sim. Vamos ver o que acontece amanhã. E aí, será? Deixa seu comentário aqui o que você acha. O Brasil ganha o Hexa esse ano ou não ganha? Será que a bolsa cai se o Brasil for eliminado? É um teste pergunta, aí que o pessoal vai poder fazer em casa para brincar de economista. E a gente volta. Com certeza. A gente volta logo para falar mais de futebol. Para falar mais de futebol, economia é tudo, inclusive no futebol, né, Mauro? Com certeza. Deixe sua curtida, se inscreve, compartilha. Até a próxima. Abraço.